Alguns anos atrás, um asteroide carregando uma raça alienígena chamada The Mimics caiu na Europa e rapidamente devasta o continente com sua tecnologia superior e o fator surpresa. Logo as pessoas estão se revoltando nas ruas, exigindo que os líderes mundiais façam algo antes que a humanidade seja perdida. Após 5 anos, quando as coisas parecem sem esperança, um exército aliado de humanos utilizando novos sistemas mecanizados externos vence uma grande batalha em Verdun, e um soldado das forças especiais chamado Sargento Vrataski é saudado como um herói depois de ser creditado com centenas de mortes de Mimic. Ela se torna um ícone instantâneo e uma dádiva de recrutamento para os militares humanos enquanto os exércitos humanos unidos tentam usar o ímpeto para Verdun para lançar um ataque final multifacetado na Europa. Uma das cabeças falantes nos noticiários vendendo Vrataski o esforço de guerra é o Major Cage do Exército dos Estados Unidos. Certa manhã, Cage voa para Londres. Um dia antes da operação para retomar a Europa. Ele se encontra com o comandante dos aliados ocidentais General Brigham, que ordena que Cage acompanhe a primeira leva de tropas aliadas a desembarcar na França e fornecer cobertura terrestre para a mídia. Cage foi um cadete hot na faculdade e não tem experiência no campo, então ele não quer ir para a batalha. Ele tenta várias táticas para evitar a implantação, a ponto de tentar chantagear o general pela mídia. A princípio, o general finge deixá-o ir, mas assim que Cage cruza a porta, Brigham faz os guardas irem atrás dele. Cage tenta para fugir, mas ele mal consegue chegar a outro corredor antes de cair na inconsciência. No final da tarde, Cage acorda em uma pilha de mochilas no aeroporto de Heathrow, que foi transformado em uma base militar. Um sargento enfia as botas nas mãos antes o sargento Farrell assume. Acontece que Brigham enviou ordens a Farrell afirmando que Cage tentou o deserto e agora foi rebaixado de oficial para soldado. Cage é atribuído a uma banda de excêntricos soldados chamados de J-Squad, que são pegos jogando por Farrell quando Cage é apresentado para eles. Enquanto os repreende, Farrell os faz comer as cartas antes de instruí-los a pegar Cage. Pronto para implantar com eles amanhã. Earin Cage é um desertor que pensa que está acima de lutar o coloca na lista negra de todos e Cage é enviado para treinamento. No dia seguinte é o dia da invasão e Cage recebe seu próprio traje, mas os membros do J-Squad nem se preocupam em ensiná-lo a usá-lo porque eles acreditam que ele vai morrer rapidamente. Cage observa a todos se moverem livremente e encontrarem seus armas favoritas com facilidade, mas ele se sente nervoso e perdido. Na saída, Vrataski lidera o exército com orgulho, mas Cage ainda tenta escapar. No entanto, os outros o arrastam de volta rapidamente. Todos os aviões decolam rapidamente, mas assim que estão prestes a pousar na costa francesa, a parte de trás. Sua aeronave explode de repente. O esquadrão cai prematuramente, mas Cage está com tanto medo que não até que o fogo da explosão se aproxime que ele caia também. Enquanto eles caem do céu, explosões continuam acontecendo ao seu redor, e muitos soldados morrem antes mesmo de atingir o solo. Mesmo que a operação para retomar a Europa fosse um ataque surpresa, os Mimics parecem estar completamente preparados com uma emboscada adequada e proceder ao massacre dos humanos sem piedade. Cage pousa corretamente, mas ainda não foi capaz de remover a trava de segurança de sua arma, então ele corre em pânico, observando como as pessoas estão morrendo por todo lugar. Tanto os ofícios quanto os humanos parecem ser pegando fogo, e Cage acaba caindo quando um avião cai perto dele. Vrataski sai e começa a lutar com habilidade excepcional, mas depois de trocar alguns golpes, ela se distrai quando ela vê Cage no chão e algo a atinge por trás, matando-a instantaneamente. Cage imediatamente se junta ao J-Squad e eles tentam formar algum tipo de plano, mas de repente uma imitação sai do chão e os ataca. Enquanto os outros soldados atiram desesperadamente na criatura, Cage finalmente consegue destravar suas armas também, ajudando a destruir o alienígena e se sentindo orgulhoso disso. Infelizmente, há outro alienígena chegando, e Cage se recusa a ir sem lutar, então ele pega uma mina e a segura enquanto o mímico azul pula sobre ele, matando os dois. Isso causa o sangue alienígena cair em Cage e entrar em seu corpo. De repente, Cage acorda em pânico em cima de as mochilas, com o mesmo sargento dando-lhe as botas e Farrell novamente levando-o embora. Jaula fica confuso, especialmente quando adivinha tudo o que Farrell está prestes a dizer, provando que a batalha teve. Não foi um sonho. Ele passa pela reunião com o J-Squad, veste o traje e segue em frente ao avião exatamente da mesma maneira, adivinhando o que todos vão dizer a ele. A explosão acontece novamente desta vez, Cage se lembra de cair mais rápido. Assim que ele pousa, ele se lembra de sua companheiro morrendo e tenta avisá-lo, mas ele não é rápido o suficiente e o cara morre mesmo assim. Próxima gaiola vê Vrataski e a empurra para o chão, acertando o tiro por ela. Ao vê-lo ferido, Vrataski aproveita para roubar a bateria de seu traje, e nesse momento outro alienígena o mata. Uma vez novamente, Cage acorda no aeroporto. Entendendo que tudo o que ele viu é real e eles serão. Pulando direto para uma emboscada, ele tenta alertar Farrell sobre isso, tentando provar sua história chamando cada soldado do Esquadrão J pelo nome e revelando onde esconderam as cartas. Infelizmente ele não é. Acreditou, e Cage é enviado para o avião com fita adesiva na boca. O avião explode e Cage cai para salvar imediatamente outro soldado, apenas para ser morto. Cage finalmente entende essa morte redefine seu dia e começa a usá-lo a seu favor.
Ninguém acredita no que ele diz, então ele simplesmente pula para a batalha e faz o possível para salvar as pessoas enquanto é morto e mais uma vez. Depois de dezenas de tentativas fracassadas, ele chega a um loop onde empurra Vrataski longe o suficiente para dar a ela alguns avisos enquanto atira em qualquer coisa que se aproxime demais sem precisando olhar porque já sabe onde está tudo. Vrataski olha para ele em estado de choque mas ainda acredita em tudo que diz, e quando outro alienígena está prestes a matá-lo, Vrataski diz encontre-me quando acordar antes que ambos morram novamente. Cage acorda nas mochilas novamente. Mas desta vez, ele começa a cooperar com Farel e J-Squad para ganhar tempo para encontrar Vrataski. Ele mostra boas maneiras e até ajuda o esquadrão a esconder as cartas antes que Farel as veja. Passar todo esse tempo juntos torna Cage desenvolver afeição por Vrataski, mesmo que ela não se lembre dele sentir o mesmo. Então quando em um loop ela morre no início da luta, Cage começa a se perguntar se isso vale a pena. Durante as poucas voltas, Cage não se incomoda com a batalha e tenta escapar da base. Outros soldados tentam detê-lo, mas Cage passa por isso tantas vezes que aprende seus movimentos e os desvia com seus olhos se fecharam. Mais uma vez, Cage e Vrataski fazem várias voltas na praia, matando mímicos sem piedade até que finalmente conseguem correr para uma colina. Carter diz a Vrataski quais veículos não levar já que aparentemente não é a primeira vez que eles estão aqui, mas ele ainda não conseguiu escapar dos alienígenas. Eles entram em um carro com reboque e aceleram até. Alcançam a estrada enquanto evitam as balas disparadas em sua direção. O rádio anuncia os alienígenas chegaram a Londres quando um mímico pula em cima do trailer, atacando rapidamente com seus tentáculos. Aproveitando o buraco resultante no carro, Cage salta e atira no mímico, imediatamente destruindo-o. Enquanto a dupla se afasta, Cage tenta se relacionar com Vrataski, revelando os detalhes. Ele aprendeu com outros Lopes como a situação familiar dela. Desta vez, Cage descobre que Vrataski costumava ter um outro significativo. Ele tinha sido um soldado também, e ela teve que vê-lo morrer centenas de vezes até que ela estava fora do circuito e ele estava morto para sempre. Eventualmente, o carro fica sem gasolina e os trajes ficam sem bateria, então eles os deixam para trás e entram em uma casa de fazenda que encontram perto à estrada. Há um helicóptero no quintal e Vrataski quer usá-lo para fugir. Jaula ganha tempo oferecendo-se para consertar suas feridas enquanto aponta porque o helicóptero é uma má ideia. Vrataski percebe que Cage está tentando fazê-la ficar e exige a verdade, então Cage revela que eles esteve aqui antes muitas vezes e ela sempre morre. Ele não encontrou uma maneira de consertar isso, então ele quer continuar sozinho. Sentindo-se ofendido, Vrataski entra no helicóptero de qualquer maneira e tenta voar, mas ela não sabe como pilotá-lo. Depois de lutar com ele e destruir a casa e no processo, o helicóptero cai e Cage tem que vê-la morrer novamente antes que os alienígenas cheguem e matá-lo. Aprendendo o padrão dos guardas e de todos os funcionários do prédio se moverem sem serem detectados prédio e pegue o elevador com segurança. Quando eles finalmente chegam a Brigam, eles dizem a ele que tiveram esta conversa muitas vezes. Para provar isso, Cage prevê tudo o que a secretária está prestes a dizer ou fazer. Impressionado, Brigam tira a máquina do cofre, dizendo que quer ser ele a usá-la, mas Cage se recusa porque pode dar errado e ele não pode fazer um loop. Brigam dá a eles a máquina e os deixa ir, mas é um truque novamente, lá fora seus guardas estão esperando e eles tentam prender eles. A dupla imediatamente corre de volta para o estacionamento e rouba um carro para dirigir o mais rápido possível, tendo que desviar de todas as balas dos guardas que os perseguem. Enquanto Vrataski dirige, Cage injeta sua perna com a máquina e seus olhos ficam pretos quando ele começa a ter uma visão e acontece que o Ômega fica embaixo do Museu do Louvre, em Paris. Cage acorda e conta a Vrataski sobre isso enquanto ela consegue dirigir para a rua, mas o tiroteio continua chegando e de repente, um soldado em um mecha terno bloqueia a estrada. Com a força do traje, ele consegue parar o carro, e a batida causa a dupla perder a consciência. Algumas horas depois, Cage acorda amarrado a uma maca de hospital e preso. Ele percebe que está fora do circuito agora porque recebeu uma transfusão de sangue. Enquanto ele luta com a maca e cai tentando escapar, Vrataski aparece e o liberta. Ela pretende matá-lo, mas ele a interrompe bem a tempo de explicar que sente que não pode mais fazer loops. Depois disso, Vrataski liberta os dois, e eles se esgueiram cuidadosamente de volta para a base, graças a eles. Ao antigo conhecimento de segurança de Cage. Eles têm apenas 3 horas antes da invasão e precisarão soldados para poder matar o Ômega sem um loop. Cage decide abordar o J-Squad e convencê-los de que está dizendo a verdade. Ele revela um monte de segredos que aprendeu durante os loops anteriores. O esquadrão está impressionado, mas não tem certeza se quer seguir um estranho. Felizmente, o famoso Vrataski se apresenta imediatamente e conquista sua lealdade. Pela manhã, o esquadrão consegue os trajes, mas em vez de se juntar ao resto do exército, eles roubam um avião e voam ausente. Cage lembra a todos para não matarem os alfas azuis ou eles reiniciarão o dia, eles devem apenas mate os alienígenas laranja. Ele não quer que Vrataski venha porque não pode reiniciar a morte dela agora, mas ela se recusa a ficar para trás. Quando chegam a Paris, os mímicos imediatamente começam a filmar. No avião, com a intenção de proteger seu líder, e o primeiro soldado morre.
Seu melhor amigo começa atirando da porta do avião por vingança enquanto o resto do esquadrão cai do lado de fora, mas o avião perde o controle e cai no chão, matando mais alguns soldados. A queda repentina faz Cage cair na água, e o peso do traje o mantém no fundo. Ele não tem escolha. Mas para tirá-lo para poder nadar. Então ele cuidadosamente segue para o Louvre, devastado para encontrar toda a área em ruínas. Um barulho de repente o assusta, mas é apenas Vrataski, que revela 3 membros do esquadrão também sobreviveram. Eles se reúnem e percebem que não tem munição suficiente para prosseguir, apenas algumas granadas para matar o Ômega. Então Cage tem uma ideia, o avião não pode voar, mas seu motor está funcionando, então eles podem fazê-lo deslizar pelos defensores mímicos e direto para o museu. Os 2 soldados que ainda estão com os trajes removem todos os destroços do caminho e decidem ficar para trás como backup. Vrataski faz o avião se mover e os mímicos vêm imediatamente atrás deles, então os soldados usam seus trajes para envolvê-los em uma luta. Eles atiram toda a munição que têm disponíveis e conseguem matar alguns alienígenas laranja, mas não é o suficiente, infelizmente, os 2 ser mortos muito rapidamente. Os mímicos se aproximam do avião em seguida, e o terceiro soldado também abre fogo. Com todas as suas forças usando a artilharia do avião. Infelizmente há muitos alienígenas atirando ao mesmo tempo e ele é morto também. Cage imediatamente corre para assumir a artilharia, atirando nos mímicos o mais rápido possível. No entanto, ele é apenas humano e não pode matar. Todos eles rápido o suficiente. Os mímicos pulam em cima do avião e começam a destruir o telhado, então Cage vira seu tiro para dentro. O impacto faz com que Vrataski saia de seu assento, mas Cage rapidamente oferece cobertura e ela consegue voltar correndo para o painel de controle, guiando o avião. Através de alguns monumentos famosos. Cage é deixado pendurado do lado de fora do avião quando ele finalmente quebra através do museu, onde Cage rola e chega com segurança ao chão. Vrataski sobrevive ao acidente também graças ao seu assento e pega todas as armas restantes antes de se juntar a Cage. O dupla começa a correr pelo andar principal do museu, embora Vrataski seja mais lenta porque sua perna está a ferir. Eles atiram em alguns alienígenas no caminho e Cage joga uma granada antes de pularem em um buraco. No chão, apenas para cair em cima de um carro na área subterrânea. Os destroços estão prestes a cair em cima deles também, mas Cage os rola bem a tempo. Enquanto eles ouvem as mímicas no chão. Acima tentando encontrar uma maneira de alcançá-los, a dupla percebe que a área está alagada e percebe o Ômega está escondido debaixo d'água. Naquele momento, um Alpha chega à área e eles rapidamente se esconde atrás dos escombros para fazer um plano. Cage quer distrair o Alpha enquanto Vrataski mata o Ômega, mas ela se recusa, dizendo que é uma lutadora melhor e pode ser uma distração melhor. Depois de dar a ele as granadas, Vrataski agradece a Cage por trazê-la tão longe e diz que gostaria de ter chegado a conhecê-lo melhor antes de beijá-lo, saber o que ele sente por ela mesmo que ela não possa retribuir. Depois disso, Vrataski começa a fugir para fazer o mímico Alpha segui-la, não atacando para evitar. Reiniciando o loop. Ela tenta se esconder atrás de um carro, mas a mímica pega um corredor alternativo e a surpreende por trás, pulando sobre ela para matá-la. Enquanto isso Cage pula na água e nada em torno dos escombros, procurando o Ômega. O Alpha também mergulha para persegui-lo, então Cage tenta passar por espaços estreitos para desacelerá-lo. Depois de nadar desesperadamente, Cage finalmente encontra o Ômega, que se parece com uma enorme bola brilhante. Enquanto ele prepara as granadas, o imitador Alpha pega até ele e o apunhala com seus tentáculos. Cage grita e joga as granadas, mas ao se virar, revela que já havia retirado os alfinetes. Assim que as granadas atingirem o centro do Ômega eles explodem, e os mímicos imediatamente começam a se contorcer de dor quando o Alpha se desintegra lentamente logo antes do Ômega explodir, criando uma enorme explosão que destrói o museu e mata todos os alienígenas do lado de fora também. Enquanto o cadáver de Cage flutua na água, o sangue do Ômega se infiltra nele, dando-lhe aqueles olhos negros novamente. De repente Cage acorda e se encontra na viagem de helicóptero para Londres na manhã anterior à invasão. Para seu choque, não só ele está vivo, mas todos na cidade estão comemorando, e acontece que depois de uma misteriosa explosão em Paris, todos os Mimics morreram e agora as forças humanas estão varrendo a Europa sem resistência. No dia seguinte, eles avançarão para a frente ocidental e reivindicar a vitória para sempre. Depois Cage vai para a base do aeroporto, onde fica feliz em ver todos os membros do J-Squad estão vivos e bem. Em seguida, ele vai para o centro de treinamento, onde é recebido com respeito porque ainda é major e nunca perdeu o cargo. Cage encontra Vrataski no local de sempre e ela o cumprimenta com a grosseria de um estranho, fazendo Cage rir. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like, inscreva-se, ative o sininho, compartilhe, deixe seu comentário.